Seja muito bem-vindo ao Ouro Porco, um canal de dois amigos que tem muito para falar e pouco a acrescentar. Eu sou o Sequeto, trato dos assuntos do Palmeiras e hoje eu estou sozinho. O Clebinho ontem gravou um vídeo sobre o pós-jogo Argentina e Brasil. Se você ainda não viu, confere lá. O vídeo ficou muito bom. O Clebinho representou aí o torcedor brasileiro que gosta de seleção, que acompanha a seleção e que tá puto. Eu acho que até quem não viu ficou puto, porque tá todo mundo que gosta de futebol falando sobre isso. Foi inadmissível aquela atuação do Brasil. Para mim, pior que o 7-1. O Brasil tomou um amasso da Argentina, então aquilo não pode acontecer. E eu hoje estou aqui para falar de um joguinho que vai ter aí, né? Vai ter só mais um joguinho qualquer aí, a final do Paulistão, Corinthians e Palmeiras. Ai, meu coração, a ansiedade já tá atacando aqui. O primeiro jogo foi uma eternidade, parece, teve essa data FIFA, aconteceu tanta coisa, né? E tem gente que nem lembra. Então, para lembrar, o Palmeiras perdeu o primeiro jogo dentro de sua casa, dentro do Allianz Parque, 1-0 para o Corinthians, e agora o Palmeiras vai ter que correr atrás do resultado. Bom, essa data FIFA, né, já que a gente tanto fala, que a gente tanto critica a data FIFA, e com tudo que tem acontecido aí, com a reeleição do Edinaldo na CBF, que a gente vai sempre ter que lembrar, a bagunça que é o calendário brasileiro, nem Corinthians, nem Palmeiras, tenho certeza que nenhum dos dois times e também os seus torcedores ficaram satisfeitos com essa demora entre o primeiro e o segundo jogo. O primeiro jogo foi no domingo retrasado, né? Aliás, no domingo passado, há quase 15 dias atrás. Então, assim, agora vai ter essa final numa quinta-feira. Não é um dia legal para final de fato, mas é a data que tem, porque no final de semana já tem brasileiro. Então, o Palmeiras teve 6 jogadores convocados no total, né? Que o Everton acabou sendo convocado ali em função do corte do Alisson. Então o Palmeiras teve 6 jogadores que não participaram da preparação para a final. O Corinthians também teve 5 jogadores convocados, ou seja, se a gente pegar aí 11 titulares, né, dos 22, foram convocados, ficaram fora de uma preparação para a final. A maioria dos jogadores chegaram aí na quarta-feira, chegaram ontem, né, eu estou gravando agora na quinta-feira de manhã, esse pré-jogo, e vão fazer ali um treino regenerativo, alguma coisa assim. Muitos jogadores não atuaram, é verdade, mas ficaram fora da preparação para a final. Os jogadores que mais atuaram aí dos dois times, né, foi o Richard Rios, do Palmeiras, que jogou os 2 jogos inteiros da Colômbia, e o Carrillo, o peruano do Corinthians, que também atuou praticamente os 2 jogos inteiros, né, atuou em 170 minutos nos 2 jogos, então são 2 jogadores aí que com certeza estão cansados. E numa final, o físico importa muito, é um jogo de muita imposição física, então vamos ver como é que vai ser isso aí. Tenho certeza também, certeza não, na verdade acredito eu, que para o torcedor palmeirense, não a questão da data FIFA, mas assim, a questão de um jogo ser muito depois do outro, até ajuda, porque dá tempo de você curar a ferida daquela derrota, né? Se o jogo fosse logo na mesma semana, talvez o Palmeiras ficasse remoendo aquela derrota e isso pesasse agora nesse segundo jogo. Agora, para o torcedor corintiano, aí sim eu acredito que isso pesou, né? O tempo foi o contrário, foi ruim, porque eles queriam pegar essa euforia e queriam pegar o Palmeiras mais desanimado, ainda remoendo essa derrota mesmo. Né? Foi até uma situação semelhante à Copa do Brasil de 2015. Né? O Santos vence o primeiro jogo do Palmeiras e se tivesse um segundo jogo logo em sequência, o Palmeiras estava muito em baixa e com o tempo, né, com o tempo de preparação para o segundo jogo, o Palmeiras conseguiu recuperar ali e fazer um excelente jogo contra o Santos naquela oportunidade e vencer aquela Copa do Brasil. Bom, o jogo hoje é na Neoquímica Arena e, como a gente sempre tem que lembrar, né, o campeonato, jogos dos times paulistas, os clássicos, é de torcida única. Então, na Neoquímica Arena só terá a torcida do Corinthians e isso complica bastante a vida do Palmeiras. Né? O torcedor corintiano sempre vai empurrar o time, né? Acho que vem empurrando o time há muito tempo, porque os bastidores do Corinthians continuam ainda muito ruins. Talvez esse título, se ele vier pelo lado do Corinthians, até melhore o ânimo deles lá, mas a torcida, desde o ano passado, vem carregando esse time, então vai ser um diferencial com certeza para o Corinthians, e o Palmeiras vai ter que utilizar essa questão como um motivador, né?
O Palmeiras ele vem a campo muito pouco mexido, né, com relação ao último jogo, provavelmente. A mexida sai o Marcos Rocha, né, que saiu machucado no primeiro jogo e entra o Mike. Aí eu acredito que é uma mudança muito parelha, né? Os dois jogadores são bons. O Mike, eu acredito que tem um futebol até mais ofensivo, que é o que o Palmeiras vai precisar hoje, mas o Marcos Rocha, de fato, ele é muito diferente. Então, assim, na marcação, é um líder dentro de campo, então com certeza ele vai fazer falta. E tem uma dúvida, que é o próprio Richard Rios, pela questão física, não por futebol. Né, o Richard Rios atuou nos 2 jogos inteiros da Colômbia, então essa parte física prejudicada, o Abel pode pensar em não iniciar o jogo com ele. E ao não iniciar o jogo com ele, aí a gente tem que pensar em algumas opções táticas que o Abel pode utilizar para também surpreender o Corinthians. Poderia ser os 3 zagueiros, como atuou assim já no primeiro jogo, né, contra o Corinthians, lá na fase de grupos. O Palmeiras atua com 3 zagueiros, dá mais liberdade para os laterais. O Piquerez fez um jogo fantástico naquela oportunidade. O Palmeiras acabou pecando em algumas finalizações, perdeu um pênalti no final e acabou empatando aquele jogo, que foi um pecado. Mas poderia ser essa opção, então, atuar com o M. Martínez como único volante e atuar com 3 zagueiros, né, o Mikael, o Murilo e o Kaique Naves, que é muito bom zagueiro, tem uma excelente saída de bola, então poderia dar uma dinâmica ali. Uma outra opção que eu vi sendo cogitado, principalmente aí na suposta mídia tradicional, é a volta do Maurício. Né? O Maurício vai estar à disposição do técnico Abel Ferreira e ele poderia entrar no lugar do Richard Rios. Eu acho um tanto quanto arriscado por 2 motivos. Acho que o time ficaria muito exposto, isso não é legal, o Corinthians tem um bom contra-ataque, e ao mesmo tempo a gente não sabe a condição física, ele estava voltando de lesão, né? Ele se lesionou lá na fase de grupos, no Choque Rei contra o São Paulo, então não atua há um bom tempo. Eu preferia preservá-lo, mas é aquela questão, colocaria ele no banco e aí dependendo no segundo tempo, o Maurício vinha muito bem, era o melhor jogador do Palmeiras até a lesão, então eu colocaria ele no banco se precisar, né? Se o time estivesse precisando fazer um gol ainda, a gente não sabe como é que vai ser, aí sim eu o usaria. Com relação à escalação, então não tem muitas dúvidas na parte da frente, né? Deve ser Rafael Veiga, Facundo Torres, Vitor Roque e Estevão. Né? O Estevão foi convocado, mas não atuou. Então, os uruguaios também, só o Piquerez entrou em campo, né? Os 3 foram convocados, mas só o Piquerez entrou em campo, os outros foram cortados pelo Bielsa, o que é uma maluquice, né? Tira o jogador do time e ele sequer é utilizado. Ah, data FIFA. Pelo lado do Corinthians, o Corinthians sim, eu estava acompanhando aqui, tem algumas dúvidas, né? Eu não sei o time do Corinthians de cor, então eu vou dar uma lida aqui, ó. A escalação provável do Corinthians é Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angeleri, Ranieri. Aí começam as dúvidas. O José Martínez, que foi convocado, então pode ser que não esteja fisicamente apto. Entraria o Rian, mas não se sabe quem vai jogar. O Carrilho, que também atuou muito, pode ser trocado pelo Alex Santana. E o Rodrigo Garro, que ainda é dúvida, pode dar lugar ao Romero ou até ao Thales Magno. Né? No último jogo, inclusive no primeiro jogo da final, jogou o Romero, surpreendendo aí o Palmeiras, porque o Corinthians, o técnico Ramon Dias tinha dado uma entrevista e falou que o Garro ia jogar, e quando chegou ali o Garro não estava nem à disposição, jogou o Ángel Romero, né? Que também foi convocado aí pela seleção do Paraguai. E o ataque do Corinthians, né, é o Depay e o Yuri Alberto. O Depay também foi para a data FIFA, mas jogou o último jogo no domingo, então teve um tempo maior de descanso, embora uma viagem também muito longa. Bom, qual que é a minha expectativa para esse jogo? O Palmeiras vai ter que propor, não tem como, o Palmeiras vai ter que ter a bola e vai ter que propor esse jogo, vai ter que correr atrás do resultado, porque o empate é do Corinthians, o Corinthians leva o título. Então o Palmeiras vai ter que ir para cima e vai ter que fazer o gol, o que é bem complicado, né? Porque nos últimos 3 derbys o Palmeiras fez um único gol, e foi o gol do Maurício. Então, aí também talvez a expectativa dele retornar aí nesse jogo, mesmo que seja para o segundo tempo. E eu também não acredito que o Corinthians vai ficar atrás, né? Vai estacionar o ônibus ali e vai ficar esperando o Palmeiras, não. Jogando em casa, com o apoio da torcida, eu acho que o time não vai conseguir ficar atrás. Então, acredito, claro, que eles vão jogar de uma forma a não se arriscar, não vão correr riscos desnecessários, mas não acredito também que eles fiquem só presos ali atrás e tomando pressão do Palmeiras também, porque senão a torcida do Corinthians vai se irritar, principalmente se o Palmeiras consegue um gol aí no primeiro tempo.
aí que a torcida vai se irritar mesmo com uma postura extremamente defensiva. Mas com toda certeza o Corinthians vai apostar boa parte do seu jogo nos contra-ataques, né? Um time rápido, com jogadores habilidosos, com o Yuri Alberto, né, que inclusive fez um gol num contra-ataque cedido pelo Palmeiras no primeiro jogo. Um Depay, que é jogador muito inteligente, a gente às vezes cobra demais, né, dele, porque ele pode dar mais ao Corinthians do que ele efetivamente está dando. Mas ele é muito inteligente, o passe que ele dá para o Yuri Alberto é sensacional, né? Quebra as linhas do Palmeiras, e aí o Yuri Alberto também, com muita qualidade, faz aquela finalização no contrapé do Everton. Para mim, uma bola defensável. Eu acho que o Everton foi uma falha, assim, né, naquele lance. Acho que ele poderia, não é uma falha clamorosa, mas ele poderia ter pego aquela bola, e aí seria diferente agora. Mas o Si não joga nesse caso, infelizmente. Então a expectativa é de um jogo que vai ser tenso, porque é final, cara. Final geralmente é tenso. É difícil você ter finais com jogos assim bem jogados, tecnicamente. Não é uma coisa tão simples assim, em função da tensão do próprio jogo. Mas eu acredito que esse jogo tenso, espero que não descambe para violência, não tem sido, né, a tônica de Palmeiras e Corinthians nos últimos jogos. Os dois times têm a rivalidade, para mim, e eu sou clubista nesse caso, é a maior rivalidade do futebol brasileiro, né? Eu sei que tem outras rivalidades tão grandes quanto, mas eu sou de São Paulo, eu tenho essa questão de torcer para o Palmeiras desde pequeno e ter essa rivalidade com o Corinthians desde pequeno, então eu vivi muito essa rivalidade lá no estado de São Paulo, e agora aqui no estado de Minas Gerais a gente, claro, não vê tanto palmeirense corintiano aqui, mas para mim é a maior rivalidade. Mas apesar dessa rivalidade, dentro de campo não tem sido clássicos com muita violência. E isso é positivo, que favorece talvez a um jogo melhor. Fora isso, o que a gente tem aqui a fazer é arriscar o palpite, né? A gente tem que dar a cara a tapa também. E eu vou arriscar 2-1 para o Palmeiras. E essa decisão por pênaltis, meu coração, porque pênalti o Palmeiras também não vai muito bem, mas eu vou arriscar 2-1, porque eu estou errando todos os palpites que eu dou, então eu vou dar 2-1 para torcer por um 2-0 para o Palmeiras, e aí um título de uma forma mais tranquila. Bom, gente, estamos chegando ao final desse vídeo. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, curta, compartilhe com os amigos, nos ajude a chegar aí aos 500 seguidores, a gente está a caminho, né, dos 500 seguidores, a gente pretendia chegar até o início do Brasileiro, acredito que não vai dar, mas aí durante o Brasileiro, para a gente fazer mais algumas coisas, a gente está pensando em novos formatos aqui também para os nossos vídeos, em breve a gente vai trazer coisas novas, novidades para o canal, então se inscrevam também nas nossas redes sociais, a gente tem o X, o TikTok e também agora o Instagram, que está sendo movimentado lá, @Uruporco, nos ajude aí a crescer, a gente conta muito com vocês, a gente vai seguir fazendo esse conteúdo aqui com as nossas opiniões, tá? Muito obrigado a todo mundo que tem contribuído para o nosso canal. Até o próximo vídeo e valeu!